falar das ações de Covid da Secretaria Municipal de Saúde. Estou tentando ir para a última lâmina, acho que já estamos aqui. E aí, em relação a isso, eu falo que nós estamos atuando, né, na articulação com a FASC e com as ONGs, tá? Tanto as ONGs de alimentação, quanto especialmente a ONG Centro Social da Rua, tá? Na disponibilização de máscaras, nós conseguimos, né, pelo voluntariado, 2.700 máscaras que estão sendo distribuídas pelas equipes de abordagem da FASC e pelo nosso consultório na rua. A realização de testes, a higienização foi reforçada em todos os serviços de SMIS e FASC, bem como a readequação dos espaços, né, para não ter aglomeração. A FASC com a oferta de benefício auxílio moradia, tá? Primeiramente foi a cota de 300, em abril a gente já tinha disponibilizado 204. E as refeições, né? A SMIS tem, em parceria com a HPS, distribuído diariamente, desde 6 de abril, todos os dias, 100 marmitas na casa dos usuários do Moradia Primeiro e também no Gerapor para os usuários do Bolsa Qualificação. Tá? A gente teve a ampliação e qualificação das equipes de ação do consultório na rua, né, que foi agora nesse primeiro quadrimestre, muito tensionado pela pandemia, e ali, né, as doses de vacina específicas para a população em situação de rua, com estratégias de redução de danos, né, para essa vacinação. E, por fim, o Centro de Acolhimento e Isolamento Social, que foi um acordo firmado, acho que 4 de junho, e que tem a previsão de entrega em 6 de julho, tá? Que é um acordo de cooperação entre Fundação Itaú e Instituto Renascer para pessoas com Covid positivo, né, e sem condições de isolamento. Acho que fico por aqui, vamos para o debate, se der tempo, né, mas aqui eu trouxe umas fotinhos ali, né, e agradecimentos a Jaqueline, professora da EPA, parceira diariamente na entrega das marmitas aí comigo, né, e a gente está indo nas moradias das pessoas, a gente não somente entrega marmitas, a gente conversa com as pessoas, a gente aciona as equipes de acompanhamento e cuidado para as demandas que elas nos trazem, tá? A entrega também de cobertores, de cestas básicas, eu não citei aqui, tá? Mas foram 69 cestas básicas entregues a cada mês para as famílias do Moradia Primeiro. Fico por aqui e deixo o contato para encomenda de máscaras que estão sendo feitas pela Associação Pop Rua. Ali está o contato do Darcy e o e-mail para as encomendas. Valeu, Letícia. Obrigado, viu? Vamos então para a fala da Veridiana. Oi, gente. Contigo, toca aí tua apresentação. Boa noite. E também já pode entrar um pouco no debate, né, já das falas que já ocorreram. Tá. Eu vou dizer que minha internet está caindo bastante, viu? Não sei se é sobrecarga, tá? Então, eu peço um pouco de paciência, tá? Então, só um minuto, professora Vanessa quem está falando. O pessoal está falando que caiu no YouTube, tá? Mas tu pode continuar a tua fala, a gente vai tentar conectar, né? E a gente pede também desculpa pelo adiantado da hora e a gente vai conversando, tá bom? Mas o pessoal vai tentar reconectar aí, mas... Ok. Todo mundo me ouvindo, então? Então, eu sou veridiana, né? Eu trabalho há 19 anos com a população adulta em situação de rua na Fundação de Assistência e Cidadania aqui em Porto Alegre. Tenho uma trajetória também na rua em Canoas, né? Vou falar a minha fala desse lugar de fala de trabalhadora e de apoiadora do movimento nacional da população de rua, né, que é uma desde 2008. Mas eu não posso entrar nesse debate sem considerar a questão do desmonte da FASC que a gente vem assistindo, né, nessa gestão. Para vocês terem uma ideia, o desmonte na FASC ele tem sido feito com extrema violência em relação aos trabalhadores e à população de rua. Por exemplo, existiam espaços de acolhimento institucional que eram referências, né, há muitos anos, né, desde que constituídos, aí acho que o Matheus trouxe um pouco do histórico, né, e que a gente nessa gestão tem visto, assim, tamanho de desrespeito no processo de entrega desses espaços de acolhimento para
a organização da sociedade civil. O que é que a gente coloca nisso, assim, um pouco para a gente poder pensar? Os espaços de acolhimento, eles são insuficientes para o número de pessoas em situação de rua que existe, né? Então, a gente acredita que, ao invés de serem entregues, esses espaços deveriam ser ampliados, né? Então, aberto outros espaços para se poder ter acolhimento para a população em situação de rua. Em 2018, a entrega do centro, né, foi feita. Em 2019, enquanto se abria o CAPS 4, importantíssimo no alimento da saúde mental e uma questão de cuidar das pessoas que fazem uso de álcool e drogas, se fechava no mesmo espaço o albergue municipal, que era um serviço de acolhimento importante, né, para esse público. Em 2019, quando a equipe chega para atender o abrigo de famílias, ela recebe um oficial de justiça que entrega uma ordem de despejo, né, do espaço onde o abrigo era locado, né? Então, tanto as pessoas atendidas como os trabalhadores tiveram que sair desta forma violenta, porque a FASC sabia que o aluguel estava atrasado, né, há bastante tempo já, chegar ao ponto de serem despejados, tanto a equipe como as pessoas atendidas. Naquele momento, as famílias foram para um lado, mães com filhos para um lado, pais para outros, rompendo de uma forma violenta o acompanhamento naquele espaço. Né? O abrigo, para o final de março, quando se avizinhava a questão da pandemia, os grupos todos da sociedade civil muito preocupados com a população de rua se uniram. O que aconteceu? Ao invés de dar resposta à carta, que havia espaços mais amplos para acolher de uma forma adequada a população em situação de rua, ao invés de o governo dar respostas para isso, a gente, de novo, eu trabalhava no abrigo municipal Bom Jesus, que é um abrigo que conseguiu trabalhar muitas pessoas saírem da rua, né? O que aconteceu? Nós recebemos, por um grupo de WhatsApp, a determinação de que a equipe com as pessoas atendidas deveriam sair do espaço para ir para o abrigo Marlene. Ou seja, existe hoje em Porto Alegre apenas... Caiu, vocês estão me escutando ou não? Oi? Estamos escutando. Tá. Pode seguir. É que eu achei que tivesse caído aqui. Então, o que aconteceu? O abrigo Bom Jesus foi entregue uma OCIP, o Felipe Dil foi desconveniado em pleno início da pandemia, né? Que era um albergue que também atendia bastante pessoas em situação de rua. Isso foi feito de uma forma sem transparência alguma, porque ninguém sabe o que é que está acontecendo lá. O abrigo Bom Jesus estava com uma quantidade de pessoas que a gente já poderia fazer um acolhimento e isolamento social adequado, porque o espaço do abrigo Bom Jesus é um dos mais insalubres que existe, né, dos abrigos de acolhimento institucionais. Então, não é possível colocar tantas pessoas lá dentro. Bom, a gente não sabe o que é que aconteceu, quantas pessoas tem lá, as questões de toda a construção que nós vínhamos fazendo, inclusive, foi acabada, assim, desmanchada dessa forma violenta, né? Bastante violenta, inclusive por colegas que são psicólogos, que estão em cargos de diretor técnico, sociólogos, enfim, como presidente da FASC, enfim, é uma questão muito complicada, a questão do que a gente está vivendo, do desmonte da política de assistência social. Inclusive, as solicitações de abordagem que foram colocadas para o SEIC da Guarda Municipal, retiradas da política de assistência, né? Os trabalhadores dos concursos públicos que não foram chamados, o concurso expirou,
E a gente, inclusive, os trabalhadores colegas que tinham expertise e anos de atendimento à população em situação de rua acolhida no albergue municipal, foram colocados para a SMED, né, numa situação ilegal, porque eles fizeram concurso para a FASC, e eles foram colocados para a SMED, inclusive baixando o salário, trabalhando numa natureza de serviço que não estavam capacitados para isso. Então, a gente tem uma situação muito complicada. Hoje resta o último abrigo, que é o abrigo municipal Marlene, que hoje nós estamos trabalhando todos, com toda a contraindicação de não aglomeração. Hoje nós estamos toda a equipe do Bom Jesus e as pessoas atendidas lá no abrigo Marlene, né? Então, a gente tem hoje uma situação complicada nesse sentido, e essa é a resposta que nós recebemos da instituição FASC, gestão do prefeito Marquesan, né? Eu falo, então, um pouco aqui, vou trazer a questão dos slides, que é podendo dizer, assim, um pouco desse meu acompanhamento enquanto trabalhadora que acompanha e também milita e apoia bastante desde 2008 o Movimento Nacional da População de Rua, né? Mas eu queria trazer dois recortes, que é impossível se falar de população em situação de rua sem considerar a violência, que essa população nunca deixou de sofrer, em todos os âmbitos da vida, né? E a questão racial. População em situação de rua, a maioria negra, né? Desterritorializada, tanto é que o movimento aqui tem uma relação muito forte com a Frente Quilombola, que envolve indígenas e quilombos, 7 quilombos de Porto Alegre. Então, é um dos movimentos que tem uma relação muito parceira com o movimento da população de rua aqui, que também tem um caráter independente de governos, de partidos, e que faz a sua trajetória muito no sentido de construir com a rua mesmo e com a rede de apoio da rua essa questão da luta e do caráter de luta que o movimento vem, né? Então, o Movimento Nacional da População de Rua, ele surge ali em 2004, a partir do conhecido massacre da Praça da Sé, né, onde 15 pessoas que lá dormiam foram atacadas por um grupo de milicianos da Polícia Militar de São Paulo, né, porque a maior parte da violência e violação de direitos que a população de rua sofre são de agentes da segurança pública do Estado, né? Incluindo nisso tortura, morte, violência, como já foi publicamente denunciado pelo movimento aqui em Porto Alegre, né? Resultando, então, a morte de 7 pessoas, e aí, um ano após, a única testemunha que havia desse caso foi assassinada. Então, esse movimento hoje ele existe em 19 estados do Brasil. Esse crime nunca foi solucionado, ele prescreveu, ele perdeu a sua importância para quem estava investigando, como acontece de uma forma muito comum, né? Toda a questão do assassinato da população de rua, a mídia faz uma relação ou com tráfico ou criminaliza, né? A morte, inclusive, essas pessoas são criminalizadas na morte, nos assassinatos, como o movimento tem denunciado, né? Esse crime está até hoje, então, prescrito. Vocês podem ver que o movimento de meninos e meninas de rua também nasce de uma violência, né? Então, os dois... Oi? Pode passar. Então, assim, um pouco da participação social e da inserção política, né, desse movimento. Então, tiveram marchas a Brasília, audiências públicas, formações políticas, rede de apoio e relações políticas com outros movimentos sociais e instituições, incidência, né, direta e indireta nas políticas públicas e nas instâncias de decisões políticas, e o protagonismo após a constituição desse movimento, a partir dessa violência toda na região sudeste. Foi onde ele nasce ali, São Paulo, Belo Horizonte, com toda a rede de apoio, pastoral de rua, enfim, trabalhadores, né? Pode passar. Não está aparecendo o slide para mim aqui. Está demorando a carregar. Agora aí, tem uma foto de cada um. Aqui estou eu, bem novinha. Tem uma foto de cada militante de cada região, né? Santa Catarina,
Rio Grande do Norte, Bahia, enfim, Espírito Santo, Belo Horizonte, Minas Gerais, todos aí na luta em Brasília para constituir a política nacional da população de rua, que depois eu vou falar um pouco. Pode passar. Esse é o Anderson, ele foi um sobrevivente, né, do massacre da Praça da Sé. Ele sobreviveu, ele era menor de idade, estava com esse grupo lá, e ele foi um dos que pegou a luta para si. Hoje ele faz uma luta grande também em São Paulo, que a gente estava participando da Conferência de Saúde Mental na época. Então, o movimento ele vai sendo tomando para si, a partir do protagonismo deles e com o apoio de alguns trabalhadores e da rede, o protagonismo da luta. Pode passar. Está demorando a aparecer para mim aquele slide. Com esse problema, está carregando. Deu, Veri. Isso, esse é de Curitiba, então, espaço de formação política. Pode passar. Demora um pouco a carregar. Pode ser o Centro Pop de Brasília. Isso, vai me dizendo. Então, Centro Pop de Brasília, esse foi um terceiro encontro lá. Esse aqui é o Cícero, né, que é um militante que saiu da rua muito em função da militância do movimento, e eu tenho visto muita gente sair da rua a partir deste protagonismo dessa militância no Brasil todo, né, nos 19 estados que hoje existe a militância, a organização política. Pode passar. Não passou. Agora... É muito complicado. Não está baixando. Agora só que... Isso, são fotos. Tá. Não deu Pode passar. Aqui tem acho que uma assembleia. Parece assembleia. Tá. É uma audiência pública, deve ser uma foto da audiência pública na Câmara dos Deputados, então, onde também houve inserção. Pode passar. Decreto 7053/2009. Então, toda essa mobilização vai chegar, então, né, no decreto 7053 de 2009. Eu acho que é importante falar dessa mobilização, porque as coisas não acontecem do nada. A militância ela tem um resultado, uma organização política ela vai ter um resultado, e é quando grupos, os movimentos sociais se organizam a ponto de estar nas instâncias de decisão ou de busca, de reivindicação para constituir a política, né? Esse decreto, então, foi 7053 de 2009, que foi assinado pelo presidente Lula. É importante dizer que havia, sim, também uma base de escuta nessa época, né, que facilitou também essa interlocução, né, e aí foi constituído o Comitê Interministerial de Acompanhamento e de Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua. O decreto, e aí a crítica que se tem muitas vezes é que foi só um decreto, que isso poderia ter virado uma lei, que poderia ter uma consistência maior, né, porque foram bastante anos de governo aí na discussão, no comitê, no âmbito, para conseguir constituir isso, né? E que daí qualquer outro presidente que viria com uma concepção diferente, como a gente tem visto agora, derrubaria esse decreto, como aconteceu, né? Pode passar. Deve ser a foto do comitê, né? É uma mesa em formato de C. É uma mesa em formato de C. Isso. Tá. É a foto do comitê, uma das reuniões do colegial. Então, o comitê interministerial era um espaço de controle e de acompanhamento com a participação paritária da população em situação de rua. Isso é importante dizer,
porque tinham representações dos governos, e esse comitê, ele quando o município e o Estado fazem o aceite da política nacional para a população em situação de rua, é possível constituir o comitê. Então, é um espaço onde a rua tem voz e onde a rua vai dizer o que dá certo, o que não, né? Então, muitas vezes são reuniões bastante fervorosas no sentido de que os interesses, né, de um segmento muitas vezes não são o mesmo interesse do outro, e enfim, essa situação vai possibilitar que esses atores sentem e conversem e possam construir algumas mudanças. Pode passar. (19 de agosto, dia de luta. É uma... Então, dia 19 de agosto foi o dia do massacre da Praça da Sé. Ele ficou e foi instituído, né, através do Comitê Interministerial, o dia de luta da população em situação de rua em todo o território nacional. Então, todos onde tem a organização do movimento, ele faz no dia 19 de agosto, ou na semana do dia 19 de agosto, ações para relembrar fazer este luto e reforçar a luta. É um cartaz. Então, essa campanha, agora eu estou falando de um pouco das conquistas do movimento nacional, né? O Dia de Luta foi o Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos da População de Rua e dos catadores foi um centro de defesa que existiu em 7 capitais, né? Foi uma conquista desse comitê interministerial do movimento da população de rua, que reivindicou que houvesse, nessa área da justiça, algum dispositivo que pudesse levantar dados de estatísticas que não haviam até então, e a questão das violências, né, à população em situação de rua. Eu pude participar aqui, né, no Rio Grande do Sul, depois falar um pouco disso, mas essa foi uma conquista do comitê também. Pode passar. Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, População de Rua e dos Catadores. Tá, então esse é o Centro de Defesa, pode passar. A Portaria 940/2011. A Portaria 940 de 2011, ela coloca a população em situação de rua junto com os ciganos na competição do cartão do SUS. Essa também foi uma conquista do movimento nacional da população de rua no comitê interministerial, porque era um problema, os serviços, as UBSs principalmente, não atendiam a população em situação de rua. Pode ir tentando passar o outro slide, porque eles não documentam. Então, era negado o acesso. E essa portaria, inclusive, acho que a Letícia trouxe um pouco, quando se fez uma campanha nos ônibus para poder, junto com a população em situação de rua, então, as reverberações aí, né, que tiveram a Constituição do Centro de Rua Nacional, ele reverbera nas mobilizações regionais, né, para que as bases do movimento reivindiquem a Constituição do Centro de Ruas estaduais e municipais, a fim de que os militantes do movimento, com trajetória ou ainda em situação de rua, em sua rede de apoio, possam incidir nas políticas públicas nessas instâncias regionais. Isso aconteceu em vários estados e municípios. Hoje aqui a gente tem um comitê estadual, mas infelizmente o comitê municipal nos foi fechado a porta. Eu estava como
Veridiana, quem sabe, tu clicas ali naquele fone do meio e aí o teu áudio, ele desliga e liga de novo. Tá cortando muito agora, Veri. Que apoia o movimento. E a gente não foi Veri, desculpa. Veri. Ela não está escutando nem. Veri. Oi. Desculpa. Pois é, porque também entendi. A gente tá com a tua fala toda cortada. Quem sabe tu clica de novo no teu microfone, por favor, liga e desliga. E tenta falar um pouquinho mais devagar, tá? Porque a gente não conseguiu pegar a tua última fala. Veri, tá na escuta? Tá na escuta, é ótimo. Veri, nos escuta? Ela tá sem o sinal ali do lado do nome, acho que ela tá conectando de novo. Tá. Voltou, Veri. Oi, gente. Isso. Bom, enfim, né? Então, assim, agora o movimento Aquarela da população de rua, ele nasce em 2008, a partir de muita violência também. Nasce junto com a Casa de Convivência e Atendimento Social de Rua, em uma assembleia da casa, onde a gente recebia as pessoas machucadas por violência da Brigada Militar, do batalhão principalmente, né? Então, ali a gente vinha muito a demanda, né, da violência, e a gente, então, tinha retomado o nosso sindicato, sim, para a luta, e em 2006, e a gente, numa assembleia junto com eles, vem essa ideia de, bom, resgatar uma organização política, enfim, um movimento, e a gente deu todo o apoio para que isso acontecesse. Inclusive, foi tirada uma comissão que foi lá na diretoria do SIM para pedir apoio para o espaço, porque se entendia que deveria cortar o vínculo com a instituição, o movimento social, enfim, né? E o movimento Aquarela da população de rua foi baseado por eles numa reunião, foi muito bacana, porque ele trouxe a gente não sabia ainda que existia o movimento nacional organizado, e ele trouxe esse nome como uma forma de contemplar no nome a heterogeneidade das cores e de todo o perfil da população que existe na rua, que fica em situação de rua, né? E como uma forma também colorida de conseguir, eles construíram bandeira, e esse movimento ele foi lançado, se impactou, o movimento foi lá, né? E foi muito legal. Eles construíram bandeira, eles fizeram caixinha para comprar o tecido, eles fizeram construíram junto o lançamento, né, o espaço do sindicato. O lançamento foi no Zumbar, como minha Aquarela da população de rua. E aí, acho que está aparecendo a foto, né? Alguma foto do movimento Aquarela aí. Tá, então, esse movimento foi lançado lá, teve toda uma questão simbólica, né, de construção com eles, de evento mesmo, de atendimento, de discussão com quem passava no microfone.
teve atividade cultural, foi uma alegria assim, muito grande participar desse momento. E a Vivência e Atendimento Social de Rua tinha uma equipe que defendia com garra a questão da concepção do trabalho, que atendimento na rua não resultava em questão de retirar as pessoas da rua, que era atendimento social na rua. As pessoas saíam se quisesse, através do livro. Essa foi marcada nesse sentido, mas por defender essa concepção de trabalho, como todas as equipes que defendem a concepção de trabalho, assim, são independentes de governo. Independente do governo, a gente defende direitos humanos como papel do trabalhador lá fora, o papel do trabalhador social. A gente quer colocar o que está na política em prática, como a participação social, tanto o SUS quanto o SUAS é princípio nisso. A gente também sofre o pênalti. Aquela equipe também foi invisibilizada por várias gestões, foi perseguida politicamente, vários trabalhadores adoeceram, e a gente resistiu um momento assim com a nossa retomada sindical. Tá? Então, a gente viu isso, não sei qual é a foto que está aí. Pode passar, se é a do movimento Aquarela. Já passou as duas fotos. O agora Aquarela, ele ficou organizado de 2008 a 2010, quando ele deu uma organizada, pararam as reuniões. Não pode passar, qual é a foto que está depois do movimento Aquarela? Não, é o MNPR do Rio Grande do Sul agora. Não tem foto. Qual é que está depois? Então, no movimento Aquarela, que está aí, então, essa última foto com a bandeira, esse evento lançado, entre a maioria da população em situação de rua construiu junto com os trabalhadores daquela equipe, tem pessoas importantes ali. E em 2013, pode passar a foto. Então, o que acontece é que quando o Centro de Defesa da População de Rua estava programado para vir para cá, a exigência que tinha é que o movimento tivesse organizado. Então, mesmo antes disso, as próprias pessoas que participaram desse momento, né, queriam informar nesse meio tempo de articulação com o movimento dos catadores. O movimento dos catadores comprou o movimento da população de Rua do Rio Grande do Sul, que já existia um movimento nacional organizado, né? E aí o movimento dos catadores, porque o que acontece? Em 2014, lá, veio a lei que ia proibir carroças, do então, na época, vereador Sebastião Melo, né? Essa proibição, no final, foi colocado um adendo que essa ampliada caminhoneiros que puxavam os seus carrinhos com o próprio corpo. Então, caindo a ideia que ela, né, de que diziam que era o objetivo de que era só ter imagens, cavalos, enfim, porque então que estenderam aos carrinheiros. Então, ia atingir direto a população em situação de rua, realizando mais uma das atividades, né? Então, a relação se junta ao Assembleia Nacional dos Catadores. Essa relação já estava dada em nível nacional, né, com os catadores, e a gente começa a um centro de defesa, vem para Porto Alegre, teve uma importância muito grande, porque a gente instituiu o centro de defesa em 2013, justamente por causa da Copa do Mundo que se avizinhava, né? E nessa Copa do Mundo a gente sabia que ia ter muita violação de direitos, muitas violações, e o centro de defesa foi uma estratégia importantíssima, porque ele veio aproximar espaços da justiça, de direitos humanos, defensoria pública, Ministério Público, das pautas da população em situação de rua. Então, inclusive, foi montada a Patrulha dos Direitos Humanos, que na Copa do Mundo a gente conseguiu fazer entre Ministério Público e Defensoria Pública. Chegou a pegar algumas situações
promotora pública e a defensora chegaram até alguns lugares onde estava, por exemplo, acontecendo as demonstrações, ainda pela pandemia, e a gente fazer um bom guarda-chuva na época da Copa do Mundo, intensificando a comunicação com a rede de apoio da própria população de rua, porque o movimento faz isso, ele articula a própria rede que já existe, né, nas ruas, que eles mesmos constroem, porque como tem muita gente que apoia, e esse movimento traz para perto no sentido de denunciar, mandar em fórum, muita coisa recebe essa rede de apoio de denúncia, enfim, né? Então, a gente conseguiu, até hoje, deveria publicar uma pauta, né, da rua, nesse sentido. Então, o Centro de Defesa também teve uma importância para mapear esses números de violência e saber também de onde que vinham, quem eram os atores que mais faziam violência com a população em situação de rua. Essa equipe, então, era eu e estendia para mais 2 colegas, que eram assistente social, uma psicóloga, social com trajetória, que era o requisito, e um agente social necessário. Então, pode passar. A melhor. Não aparece ações importantes do CMDH do Rio Grande do Sul. Tá, é que não está aparecendo para mim aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É difícil carregar. Então, essa microequipe conseguiu, então, fazer isso, né, aproximar. Pode passar, que eu já falei dessa, né. Então, também a gente fortaleceu a rede do interior, né, do litoral, da cidade de Caxias, da cidade de Santa Cruz, alguns lugares no interior que a gente conseguiu fazer essa questão da aproximação. O que a gente tem agora? Então, a luta política pela defesa da Escola Porto Alegre, né, que foi ameaçada de ser fechada em 2014, né, essa luta também, ela também foi apoiada por esses atores do MP e da Defensoria, né, a gente fez uma luta política grande com estudantes, trabalhadores, foi a luta mais bonita que eu já participei na vida, assim, toda vez que eu olho para as fotos eu me emociono. E a gente conseguiu usar, em última instância, a Defensoria Pública, né, da União e do Estado para a gente judicializar uma ação, e a escola se estava bem apagadinha, ela hoje está numa visibilidade grande, que a participação do movimento da população de rua teve muita importância nisso. A reabertura do restaurante popular em 2015, uma campanha de divulgação da portaria, o Teatros Invisíveis, que era um teatro feito com população de rua, a ocupação do DEMAB em 2015, junto a outros 2 movimentos de luta pela moradia. Acho que ali o colega traz, o Matheus traz a questão da habitação, que é uma das principais bandeiras de luta desse movimento, e a gente ficou sabendo numa audiência pública lá na ocupação do DEMAB, que durou 29 dias, com outros 2 movimentos de luta, né, o MTST e o MLB, que foram movimentos que organizam o pessoal das vilas, o pessoal das vilas veio também. A gente ficou sabendo um dado que em Porto Alegre, lá naquela época ainda, hoje existiam 1.000 imóveis abandonados, tá? Desses
abandonados, 6.000 são públicos na cidade de Porto Alegre. Ora, tem uma população em situação de rua que tem um número aí que oscila entre 4 e 5 mil, daria para se fazer só desses 6.000 imóveis moradia popular. Realmente, né, com o DEMAB, que o Departamento Municipal de Habitação, a moradia da população em situação de rua nem aparece. É isso, tá? A gente até queria saber depois qual é a ideia de intimidade desse aluguel social, porque parece que para a população em situação de rua, quando se fala em moradia, as coisas têm início, meio e fim, né? Então, as remoções que são feitas pelo DEMAB, tem havido muitas comunidades de situação de rua do que qualquer outra coisa, elas também geram situação de rua, como, por exemplo, a Vila Chocolatão, que foi removida, e nós temos muita ali, papeleiros, enfim, que ficou em situação de rua, né? Então, essa é uma coisa para a gente pensar, quando é que a gente vai falar em moradia para a população de rua de uma forma efetiva, com um departamento que é para isso, né? Para pensar essa política de moradia e que a gente não vê avançar. Nem os 3% que é para ser para a população de rua de moradia não anda mais, né? Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, né? Esses imóveis abandonados, por exemplo, que as famílias entram para dentro, ali o imóvel daquela ocupação ali, dos lanceiros, ele está de novo, ele estava há 10, 12 anos, né? Que é um imóvel público abandonado, morando pomba, rato e barata dentro. E as famílias foram retiradas daquele jeito, daquela violência que a gente assistiu, né? Onde, inclusive, até, imagina, se deputado apanhou da polícia, imagina quem estava lá, né, fazendo a luta por moradia, né? Então, a gente precisa pensar muito, avançar nisso, né? Pode passar, então, aqui não passa, retorna, desculpa. As ações na pandemia, agora, para entrar um pouco aí encaminhando, né, a articulação com a rede de apoio para a entrega de alimentos e kits, higiene, projeto Amada Massa. O projeto Amada Massa surge da ocupação Zumbi dos Palmares, que foi uma ocupação resultado de uma remoção violenta, com 10, 12 viaturas da guarda, mais DMLU, porque para isso a população de rua é enxergada, sabe? Para isso ela é enxergada, para remover, para tirar como se fosse lixo dos lugares, né? Esse não lugar na cidade. Enquanto a mesma prefeitura, com acompanhamento de consultório na rua, equipe de abordagem faz uma aproximação, inclusive dando cobertor, porque a gente sabe que todo inverno morrem pessoas de frio na rua, né? A outra parte de equipes da mesma prefeitura vai lá e retira tudo, retira documento que as equipes de abordagem ajudaram a encaminhar, né? Retira cobertores, isso a gente está assistindo, isso nunca parou isso, né? Então, o que tem se feito hoje é essa distribuição de cestas básicas e a ocupação do Zumbi dos Palmares, ela também veio para discutir sobre que tipo de moradia se quer, porque lá, quando o grupo que ficava ali ao lado da Câmara de Vereadores tentou ser removido com essa violência, os militantes eram militantes do movimento, não eram pessoas que não tivessem um acúmulo de discussão da política e da cidade. Então, o que eles fizeram? Eles entraram para dentro do terreno e fizeram uma ocupação. Se não fosse para ganhar o terreno ou oferecer alguma coisa do governo, era pelo menos para denunciar e fazer o debate com a população. Aquela ocupação ali foi algo muito rico, porque eles fizeram geração de renda, eles fizeram política de redução de danos a partir deles mesmos, eles faziam assembleias quando todo mundo saía, tá? E não foi oferecido. O que eles fizeram? A universidade, os estudantes foram lá para dentro, eles chamaram os blocos de carnaval, eles fizeram a rede ali com os moradores que vieram apoiar. Teve um morador dali da comunidade que, inclusive, foi numa audiência pública dizer que apoiava, porque o terreno estava vazio há muito tempo, que continua vazio, né? E eles fizeram um projeto a partir dessas assembleias, e eles mesmos fizeram um projeto dizendo, olha, a gente quer um lugar não só para morar individualmente, a gente é um coletivo, a gente quer um lugar
para morar e a gente quer um lugar para trabalhar, uma associação, alguma coisa que a gente possa conseguir colocar, porque olha como a gente consegue. Teve um senhor ali que construiu barracos que tinham janelas, que eram organizados com bambu, a universidade foi lá, ajudou eles a fazer com a técnica, ele já sabia muita coisa e fez. Foram coisas assim de um potencial dentro daquela ocupação que só quem acompanhou sabe o quanto, né, foi importante ali. Pois o que foi oferecido, né? Moradia individual, né? E a geração de renda e mais do mesmo que era o espaço de vagas, né? Então, nos abrigos, né? A luta da EPA, esse morador de rua também quer virar doutor, era um grito que eles inventaram e fizeram, usaram na luta pela EPA, pode passar. Demora bastante. O que tem aí? O que tem? É uma manifestação do EPA. Cartazes. Tá, então todas as fotos que forem manifestação da EPA pode passar, porque é isso, é para ir mostrando, tá? Isso. Diga não. Mostrando um pouco da luta. EPA resiste. Uhum. Isso, a gente foi para a prefeitura, a gente ocupou a SMED, fez um barraco, a gente fez um varal de poesias era a mesma época da Feira do Livro, um jogral de vozes, um dizia uma coisa, o outro dizia lá, ia dizendo. Aqui o pessoal está na Assembleia, eu acho. O pessoal na Assembleia. Deixa eu ver o que mais. A Assembleia Legislativa. Quando passar isso, audiência vamos tem mais slide. Passaram fotos. Acho que está indo para o final agora. Aqui eles estão numa, acho que uma mesa de discussão. Não sei se chegou na foto. Chegou na foto da ocupação do Parabéns, prefeito, chegou? 2 anos sem restaurante popular. Oi? Parabéns, prefeito, 2 anos sem restaurante popular. Uma faixa. O quê? 2 anos isso, sem restaurante. Que foi uma luta junto do restaurante popular, junto com a luta. Agora o zumbi, só se for dos Palmares. Pode passar. Foi a altura do restaurante. Ocupa a aldeia Zumbi dos Palmares. Então, olha aí, Zumbi dos Palmares é um... Isso, é a ocupação. Uhum. Tá. Ainda lá na... Agora é a campanha de apoio Zumbi dos Palmares. Tá, pode passar. Aqui tem um fogo de chão. O que mais? Depois... Tá, ainda está no zumbi. Pode passar. Agora é o 4º Congresso Nacional de Organização e Fortalecimento. Movimento de População de Rua, de Cidreira. O Congresso de hoje, tá, hein? Na época da ocupação, o Congresso Nacional da População de Rua, que a gente recebeu aí representantes de 19 estados na Cidreira, tá? Porque foi uma conquista também organizada, teve mais nação. Oi? Agora, esse slide é o 40, eu acho que é na praia. Tem umas... Tá, a base... No dia do congresso. Não, a base de Torres. Todo mundo está de costas, é isso? Isso. É a organização do movimento em Torres, tá? Uhum. Tá, o que mais? Agora é uma entrega de cesta básica. Não sei de onde é isso. Isso
e deve ser as ações que o movimento tem feito agora. E a Amada Massa, que é um projeto Amada Massa, até é importante, foi um projeto que surgiu para dar conta da questão do pão vegano ali, que todo mundo conhece o pão, né? Isso foi da rede de apoio do movimento também, que junto com eles construiu para poder dar conta do trabalho para quem fosse sair da ocupação, né? Então, um grupo executor desse projeto está até hoje, né, fora da rua em função do projeto, né? Esse projeto surge junto com a ocupação, né? E ele hoje, por exemplo, o pessoal está fazendo distribuição de lanches e a gente está arrecadando fundos para pagar o grupo, já que nesse momento eles não voltem para a rua, viu? Então, a gente tem aí contado com a rede de apoio, ó, eles estão fazendo distribuição de lanches e eles estão fazendo também informações para que o pessoal se previna, distribuindo máscara, a gente arrecada e eles distribuem, né, e falam, e todos eles são pessoas que saíram da rua, né, tinha gente que estava desde criança na rua, né, como o Edson, que hoje é coordenador, um dos coordenadores do movimento aqui, o Edson Campos, ele estava desde criança na rua. Em função desses projetos e dessa luta e dessa militância com o movimento. Eu acho que está indo para o fim, né? Marcha e audiência pública. Marcha de audiência. A marcha e audiência pública. Tá. Então, esses são os finais, que é o seguinte, né? Quando mudou esse presidente que entrou, derrubou o decreto 7053, né? Ele ele diminuiu o número de participação, ele fez um outro decreto que diminui o número de participação das pessoas militantes do movimento no comitê. Então, eles foram, através dessa marcha, para reafirmar que existiam, né, neste governo, inclusive, a permanência do comitê. Só que, claro, a gente sabe que, né, um governo como este, né, não vai abrir mão de diminuir a participação, né, assim como, por exemplo, o prefeito Marquesan mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para mexer na lei dos conselhos, né? A gente viu aí, assistiu o que o Conselho Municipal de Saúde passou com essa gestão, e ele também, o Conselho Municipal de Assistência tem sido muito desrespeitado. Então, não passa mais nada, não tem transparência, quando passa, vai não para discussão, vai de cima para baixo, para ser aprovado e pronto, né? A gente está vivendo aí governos hoje que querem a passo de fala, uma ênfase direcionada aos trabalhadores, porque a gente, sim, a gente precisa tomar para si, né? Embora a gente saiba que muitas vezes fica difícil, mas tomar para nós essa luta junto com as pessoas atendidas, sabe? Ruas indicam, né, e tem no seu contexto, que a gente precisa achar estratégias para tentar resistir, sabe? Eu acho que é isso. Nós estamos todos muito adoecidos, por exemplo, não são salários, muitos direitos a estabelecer com os movimentos sociais. A gente precisa resgatar essa força, essa unidade de apoiar realmente na ação e não só no que está, fazer o que está no papel, né? Sabendo que o nosso papel político, eles que estão no espaço de poder, corta para os dois lados, quer dizer pouco, né? Essas pessoas que estão usando do seu para quem serve o seu conhecimento, é a pergunta, né? Eu quero dizer que os governos passam, viu? E eu quero olhar, a gente quer olhar para a cara dessas coisas quando elas não servirem mais. É esse o recado que eu tenho para dizer, que a gente tem lado, né? E que fazer técnico, ele não pode ser
Ele não pode ser fragmentado do político, porque nós somos políticos, a gente está fazendo política pública. Então, o nosso fazer serve e deve servir para quem a gente atende, né? E não para quem vem de 4 em 4 anos, como bando de gafanhoto, destruir tudo que a gente construiu ao longo dos anos, junto com as pessoas atendidas. Eu quero agradecer, me desculpem meu problema aqui de internet, eu fico à disposição. Todo mundo conhece a minha luta, né? Eu acho que eu estou junto há tempos da população em situação de rua, e esse é o meu maior aprendizado, porque deste lugar foi que eu pude conhecer as maiores potencialidades que tem na rua e que, infelizmente, os governos não consideram, né? Obrigada, então, gente, estou aí à disposição. Então, aí os endereços do movimento, tá? Das páginas, enfim. Eri, muito obrigado, muito bom, enfim, sempre bom de escutar e eu acho que a gente precisa, acho que reconhecer a política que é produzida, né? Eu acho que a gente formula questões como políticas públicas, né? Como se a Secretaria Municipal de Assistência ou Saúde fosse, né, a verdade ou vamos dizer, estivesse no caminho, né, de construir sozinha uma superação, vamos dizer assim, ou uma produção de cidadania. Acho que a cidadania ela é produzida realmente no cotidiano, nessas coisas, né, da micropolítica. E, enfim, acho que tudo que traz do movimento é essa história da micropolítica, né? A gente por aí construindo as políticas do cotidiano. Enfim, a gente está super adiantado, né, na hora. Então, assim, eu precisava encaminhar aqui para nós encerrar. Eu acho que tem esse eu acho que uma coisa presente em todas as falas é a gente fala de uma política de extermínio, né? Então, o Wilson falava disso, né? Então, a gente já... A necropolítica, né? Necropolítica, então, que é a população de rua já é pandêmica, né? Normalmente já é alvo do extermínio. Agora a gente está nessa política genocida, então, do governo brasileiro, onde a gente é o segundo país mais afetado pela, pela Covid. E então se soma isso à trajetória então, né, desse projeto de extermínio da população de rua, a gente então concretiza esse estado suicidário, esse estado, né, da necropolítica, a gente realiza ele de um jeito catastrófico. Então a gente já tem visto, né, os dados de São Paulo, especialmente onde a pandemia está mais avançada, de muitos moradores de rua afetados e infectados, enfim, que foram a óbito por essa pandemia. Então, acho que esse link, né, do projeto de extermínio da população de rua, que é um projeto cotidiano, constante, que não é de hoje, somado à política genocida que a gente está vivendo, né, eu fiquei assim muito pensando nisso quando o Wilson falava. Eu não sei se ele ainda tem possibilidade de abrir, mas para falar, mas que é como lidar com isso, né? Acho que a gente faz o que é possível. Acho que há estratégias que são emergenciais, mas eu chamou a atenção também naquela live do Conselho Municipal de Saúde, que é a questão do pós-pandemia, né? Então, se hoje a gente tem um número X de pessoas em situação de rua, certamente após, pelo próprio agravamento da economia e por todo o enfraquecimento das políticas, a gente talvez tenha um número outro, né? Uma outra realidade de população de rua após pandemia. Então, como que a gente está se preparando para isso, né? Como que está se pensando isso? É difícil, né? Nesse momento
olhar para adiante, porque tem os dias para sobreviver aí pela frente, né, e se proteger. Então esse lema do fique em casa, né, ele serve, né, para quem é domiciliado, para quem pode ficar em casa. Então acho que esse é um ponto assim que, né, que a gente, né, a gente vai ter também, e os demais que ainda estão aqui, a gente vai ter mais 2 encontros onde a gente pode voltar a abordar sobre esse ponto, né? O Nilson já disse que não tem mais condição de voltar. Então, não sei, Veri, se tem uma contribuição mais aí, Letícia, para nós encerrar, Vanessa. Pois é, eu acho que sim, a gente vai, né, agora nesse momento, pandemia, provavelmente também, né, a questão das pessoas que têm menos recursos se manterem, ou até de aumentar o número de população em situação de rua, né, de pessoas, né, daqui a pouco que não vão conseguir cumprir o seu aluguel, enfim. E aí a gente vê, né, os serviços cada vez mais precarizados, né, a gente sabe que veio uma verba agora, né, federal, e assim, a Associação dos Haitianos está muito preocupada, porque parece que a FASC dividiu essa verba entre a população de rua e que é abrigamento para as famílias, né, ao invés de moradia. Então, assim, eles estão bem preocupados com isso, porque não é isso que eles querem, né. Então, a verba que vinha para a população em situação de rua para investir nos serviços, a associação já foi procurada para fazer abrigamento às famílias que continuam sendo removidas, né? Então é muito complicado e as coisas estão para baixo. Eu espero que a gente consiga se fortalecer enquanto rede, universidade, estudantes, que os estudantes possam chegar para as organizações dessas pessoas, porque a contribuição é muito grande, os projetos de extensão, as coisas são importantíssimas. Na luta da EPA, a universidade foi importante para a gente conseguir manter, né, e essa força, e que possam sair dos muros aí e vir para o movimento social, para a luta junto com a gente, né? E os profissionais que estão se formando, eu peço encarecidamente que possam fazer lá, inclusive quando tiver oportunidade de tomar lugar, né? Porque tem alguns que realmente se transformam em capitães do mar. Então, eu deixo essa dica para a gente poder pegar o nosso papel, o nosso fazer e ter muito bem definido quando a gente for para dentro do campo de atuação. Porque vai ser importantíssimo para manter o SUS, para manter o SUAS, para a gente lutar por a política e resistir. Obrigada. Letícia, Vanessa, querem falar? Abre o microfone, Letícia. Pode ir. Pessoal, a Veridiana já trouxe a importância de nós, enquanto, né, profissionais de saúde, participarmos da mobilização, da articulação social junto com os usuários. Isso faz a gente se afetar, faz a gente não virar capitão do mato, viu, Veri? É quando a gente está ali junto com o usuário, construindo junto com ele, ouvindo ele e podendo, sim, né, estabelecer essa relação de confiança, de vínculo. Isso é profissional de saúde do SUS. Não esqueçam isso. Eu queria agradecer demais, né, o Matheus por conduzir, né, eu vou chamar de web mesa, a mesa, né, agradecer muito, né, Veridiana, Letícia, ao Nilson, né, por estar compartilhando com a gente o conhecimento, a militância, né, e as concepções. Para mim, eu fico muito tocada, né? Porque há 20 anos atrás, eu comentei ali, eu trabalhei com essa população ainda quando existiu o atendimento social de rua, né? E com muitas coisas, né? E muitas lutas, na verdade, né? Com a época que, inclusive, a gente recebia as ligações das pessoas, vem tirar, né? As pessoas daqui da frente da minha casa, né? Então, assim, tinha coisas muito sérias, né? Nossa, tem histórias assim muito que marcaram, né, a minha trajetória profissional.
de uma forma, né, estudante na época do serviço social, assim, de uma forma muito importante mesmo, assim, expressiva e que me traz, né, de uma forma bem peculiar, assim, olhar para esse segmento. Eu quero muito agradecer mesmo, porque acho que, né, os colegas que estão aqui conosco ainda, né, elogiaram muito as falas e acho que é um primeiro debate, né, Letícia, né, de três, né, Matheus, de três que a gente quer construir e que tem vários desafios, né? Então a gente tem um momento de pandemia que está nos distanciando de uma forma muito perversa, né, e que não é culpa de ninguém, mas que está trazendo também um processo de adoecimento para as pessoas, né, com muitas necessidades. E acho que olhar para essa população é a gente tentar construir para esses alunos que estão conosco nesse projeto, né, uma nova forma de olhar, né? A gente teve um primeiro módulo de população indígena, então agora a população em situação de rua, que se a gente construir, né, um processo assim de eles poderem olhar diferente desde quando eles saírem de casa para essa população, já é extremamente importante. E penso que isso que tu trazes, Veri, é da formação e o nosso compromisso, que é ético, que é político, né? E que não existe neutralidade. Quando tu dizia, a gente tem uma posição sim, né? A gente tem uma posição que a gente defende essa população, defende os direitos dessa população. Então, eu fico muito feliz de ter encontrado algumas pessoas aqui nesse debate, né? Pessoas também do movimento, que são estudiosos, e que os alunos estão aprendendo a olhar, né? Eu acho que é um processo e que a gente não pode exigir também nada tão, né, recente, mas eu acho que a gente está construindo. Então, eu queria agradecer muito todos vocês, né, para a gente poder dar continuidade, então, nas próximas mesas, né, nos próximos debates, que tomara que a gente não perca, né, alguns detalhes muito, muito rica de todos vocês, tá? Não sei se a Deise quer falar alguma coisa, mas só fechando mesmo, boa noite, desculpa, né, o avançado da hora, desculpa também pelos problemas de conexão, né, da coisa dos ajustes dos documentos, das apresentações, a gente também está se adaptando, né? Está sendo difícil também para nós. A gente queria estar fazendo esse debate de forma presencial, diferente, ouvindo os usuários de um jeito diferente, se aproximando, né, de outra forma, mas foi ótimo, tá bom? Muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Obrigada, Matheus. Valeu, Letícia. Valeu, Veri. Valeu, Nilton. Abraço enorme para ti, muito obrigada. Parabéns para nós, tá bom? Legal. Boa noite, tchau.